Oi pessoal, tudo bem? A gente está lendo agora Hebreus e olha só que legal, Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu filho unigênito. Vamos então aproveitar e lembrar essa história? Deus promete que vai dar um filho para Abraão e para Sara e esse filho chega quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Aí nasce Isaque, o filho da promessa. Imagina o amor e o cuidado que esses pais tinham com ele. E aí quando você chega em Gênesis capítulo 22, Deus coloca Abraão à prova e aí ele diz assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem você ama. E olha só, você percebe essa referência? O filho Isaque a quem você ama. Já deu pra perceber que ele tá fazendo a mesma linguagem usada pra falar sobre Cristo. Ele fala assim: pega Isaque, vai pra uma montanha chamada Moriá e sacrifica o seu filho ali. Peraí, Deus, você me prometeu que ia me dar um filho, o filho da promessa, me fez esperar até ter 100 anos pra ter esse filho e agora tá me pedindo pra matar esse filho? Só que o mais chocante é o fato de Abraão não questionar, não titubear. Ele pega o filho, pega a lenha, pega os servos e vai. E aí eles estão nesse caminho pro monte e aí de repente eles chegam até a montanha e aí no pé da montanha ele fala pros servos: olha, fica aqui que eu vou com o menino adorar. E aí a gente sempre fala sobre o coração do Abraão, que é o pai entregando o filho. Mas você já pensou no coração obediente de Isaque? Isaque sabe o que está acontecendo ali, ele percebe, ele não é uma criancinha pequena, talvez fosse adolescente ou um jovem adulto, mas Isaque está indo para um sacrifício voluntário. E aí chega num momento em que ele pergunta: pai, tá aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro pro holocausto? E aí é uma cena maravilhosa, porque Abraão coloca a lenha nas costas de Isaque e Isaque sobe na montanha carregando a madeira. Gente, mais uma vez, você já sabe do que a gente tá falando, né? E aí aquela pergunta, né? Tá aqui o fogo, a lenha, cadê o sacrifício? Cadê o holocausto? E aí a resposta de Abraão é maravilhosa, porque é uma resposta profética. Ele fala assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguem juntos e aí eles chegam no lugar e Abraão amarra o filho dele. A gente está falando de um adolescente ou um jovem adulto que tem força e um idoso de 100 anos. Ou seja, Isaque se entrega. É um pai amoroso, mas é um filho obediente que confia no Deus do pai dele. E aí ele se entrega, Abraão amarra ele e coloca ele em cima do altar. E aí a Bíblia diz que Abraão levanta a faca para sacrificar o filho e o anjo para ele: não estenda a mão sobre o menino, porque agora eu sei que você ama a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. O que Deus estava fazendo com Abraão? Estava provando Abraão. Mas o quê? Deus queria saber se Abraão, no seu relacionamento com Deus, estava desenvolvendo um coração parecido com o do pai. Deus estava provando para ver se nessa relação de andar junto de Abraão e Deus, ele estava cada dia mais parecido com o pai. E Abraão estava ganhando o coração de Deus, a ponto de ir lá e não negar o seu próprio filho, seu único filho. Ele olha o que está ali, um carneiro, e ele pega e sacrifica o carneiro no lugar do filho. O que a gente está vendo aqui? Se cumprindo o que Abraão profetizou, Deus proverá um cordeiro? Não, porque ele profetizou: Deus proverá para si o cordeiro. E o que ele encontrou? Um carneiro. Então naquela hora apareceu sim um animal para substituir Isaque. Mas essa profecia era muito mais ampla do que substituir Isaque no dia da morte. Deus proverá para si o cordeiro. Um dia, milhares de anos depois, João Batista estava batizando e de repente ele vê andando Jesus, o Cristo. Ele para o batismo, vira para os discípulos, aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que Abraão estava profetizando era que Deus iria prover um cordeiro para si, não só para substituir Isaque, mas para substituir todos nós. Um cordeiro inocente e perfeito foi sacrificado no seu lugar e no meu lugar. Essa é a boa notícia do Evangelho. O preço foi pago. A faca que estava para ser fincada em nós por causa do nosso próprio pecado foi parada. Não sacrifica eles, porque eu vou deitar aqui o meu próprio filho e sacrificar o meu próprio filho. O anjo parou a mão de Abraão, que ia sacrificar Isaque. Mas a faca que foi enfincada em Jesus, os cravos, a cruz, ninguém parou. Ele foi até o fim e morreu no meu e no seu lugar, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância.